Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Abrantes, nos termos legais e regimentais, o Grupo Municipal do Movimento Alternativa Com, na Assembleia Municipal de Abrantes, vem requerer que seja introduzida na ordem do dia da próxima sessão ordinária deste órgão a seguinte proposta de recomendação. Procedimento especial simplificado e transitório para correção da agregação de freguesias. A Assembleia da República aprovou na Lei 39 de 2021, de 24 de junho, a qual define o regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias, revogando a Lei nº 11-A de 2013, de 28 de janeiro, que procedeu à reorganização administrativa do território das freguesias. A lei, que entrou em vigor em 21 de dezembro de 2021, define o procedimento especial, simplificado e transitório, a ter início no prazo de um ano, que permite corrigir a agregação de freguesias decorrentes das leis 22 de 2012, de 30 de maio, e número 11-A de 2013, de 28 de janeiro, se fundamentada em erro manifesto e excepcional que cause prejuízo às populações. Determina ainda a referida lei que devem ser cumpridos os critérios previstos nos artigos 5º e 7º, prestação de serviço à população, eficácia e eficiência da gestão pública e população e território, com exceção do disposto no número 2 do artigo 6º, participação mínima do Fundo de Financiamento das Freguesias, e no número 2 do artigo 7º, critério território. Até 21 de dezembro de 2022 deverão ser aprovadas por maioria simples das respectivas Assembleias de Freguesia e Assembleia Municipal as deliberações fundamentadas nos procedimentos definidos nos artigos 10º e 13º. A desagregação deverá respeitar as condições em que as freguesias foram anteriormente agregadas, não podendo, em caso algum, dar origem a novas ou diferentes uniões de freguesias. Assim, reunida em sessão ordinária no dia 25 de fevereiro de 2022, a Assembleia Municipal de Abrantes delibera recomendar às entidades com competência para apresentar proposta de criação de freguesia, se entenderem por bem fazê-lo, o início imediato do procedimento especial simplificado e transitório que permita corrigir a agregação de freguesias nos termos da Lei 22 de 2012 de 30 de maio e da Lei nº 11-A de 2013 de 28 de janeiro, já anteriormente referida, se fundamentada em erro manifesto e excepcional que cause prejuízo às populações. Número 2. Recomendar ao município que preste os esclarecimentos técnicos que venham a ser solicitados pelas referidas entidades em decorrência do cumprimento dos critérios previstos nos artigos 5º e 7º, com exceção do disposto no número 2 do artigo 6º e no número 2 do artigo 7º. Ponto 3. Recomendar que todo o processo decorra com elevação, racionalidade e sustentação, prevalecendo o bom senso e bem comum, para que os territórios e as populações se preparem adequadamente para os desafios que o futuro certamente será ainda mais exigente. Tem a palavra o Sr. Deputado Zé Silva. Como é a primeira vez que está, apesar de ter tomado posse, hoje faço menção, quem representa é o novo representante do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal. Muito boa tarde, cumprimentar todas e todos os presentes e dizer, apenas antes daquilo que quero dizer em relação a este ponto, dizer que estou aqui numa missão que não é uma missão impossível, mas que é uma missão difícil, uma vez que vim substituir um camarada meu que eu muito prezo e que já foi aqui referido por algumas pessoas que vieram intervir, a qualidade da sua intervenção e a sua qualidade como ser humano. Dizer que para algumas pessoas que têm ainda algumas dúvidas sobre os motivos que levaram ao afastamento do Pedro Grave, existe um comunicado da Comissão Conselhia do Bloco de Esquerda, que é público, e o ex-deputado Pedro Grave está na disposição de esclarecer a quem a ele se dirigir. Portanto, isso está... exato. Relativamente, e como no ponto 1 eu não tive a oportunidade de intervir porque fui apanhado na fila da casa de banho e quando cheguei já tinha sido feita a votação, também não era muito relevante. De qualquer forma, tinha aqui relativamente ao ponto 11, a questão é a seguinte:
Aquilo que nós defendemos é que, sabendo também que com a criação das uniões de freguesias existiram algumas mais-valias para as populações, mas aqui os seus presidentes de junta poderão melhor que ninguém explicar essas situações. Eu não sei o que dou lições, são eles que dão lições. Nós pensamos que se deve dar a palavra, de facto, às populações, aos fregueses, devem ser eles a decidir, portanto, e que isto terá que passar sempre por uma ampla discussão em assembleias de freguesia. É só salientar esta questão. Obrigado. Sr. Deputado João Fernandes, faz favor. Vamos seguir o bom exemplo do Pedro Grave. Seguir o bom exemplo do Pedro Grave. Nunca falhava com o documento. Está bem? Excelentíssimos senhores, o PSD de Abrantes, enquanto instituição partidária que tem como prioridade os melhores interesses do Concelho de Abrantes e suas freguesias, no que à matéria desta proposta concerne, sempre pautou a sua intervenção política procurando harmonizar dois princípios que, por vezes, carecem de ser compatibilizados. O princípio da estabilidade institucional jurisdicional e o princípio do respeito pela vontade das populações. Como se indicou, nem sempre a vontade popular corresponde a uma estabilidade das instituições, suas circunscrições e respectivas atribuições e competências. Ora, nos tempos presentes, o PSD de Abrantes observa no nosso Concelho e suas freguesias uma inequívoca paz social no que tange à atual configuração das 13 freguesias e uniões de freguesia que, conjuntas, compõem o nosso território municipal. Se bem que reconheçamos que existe algum debate na União de Freguesias de São Miguel do Rio do Torto e Rossio ao Sul do Tejo acerca do retorno à sua antiga configuração, desunindo o que não terá ficado bem unido, não nos parece sinceramente que esse seja um tema candente ou uma prioridade dos fregueses, que também são munícipes, residentes nessas duas localidades. Por outro lado, quando o PSD de Abrantes inteligiu que havia uma grande vontade popular de mudança na estruturação da União de Freguesias de Abrantes, São Vicente e São João e Alferrede, e porque não poderia haver melhor referendo à abertura dessa possibilidade que as eleições autárquicas, introduziu a separação entre a freguesia de Abrantes e a de Alferrede no seu programa eleitoral da freguesia. Acontece que, como é facto público e notório, o PSD de Abrantes não venceu as eleições para essa Assembleia de Freguesia. Será excessivo afirmar que, porque não triunfou, tal se traduziu numa clara rejeição dessa proposta de secessão de freguesias, uma vez que os fatores que conduzem o cidadão a votar ou não votar são multímodos e de difícil leitura. Ainda assim, o PSD de Abrantes interpreta os resultados eleitorais como um sinal de que a sua proposta não era, claramente, uma prioridade na mente dos fregueses da União de Freguesias de Abrantes e Alferrede, assumindo que se enganou. Dito isto, logo se começa a entrever qual vai ser a posição do PSD de Abrantes expressa através deste seu grupo municipal. Se o PSD de Abrantes procura conciliar a estabilidade com a vontade popular e se estas se encontram em consonância ou próximas dessa consonância, então os seus representantes nesta Casa não veem qualquer necessidade de estar a impulsionar processos de criação, modificação e extinção de freguesias. Se entendermos a Lei nº 39 de 2021, existem vários critérios que devem ser preenchidos para que se possa criar, modificar ou extinguir freguesias. Centrando-nos naqueles que consideramos estar hoje em debate, verificamos que, em observância do artigo 9º, a vontade política da população afere-se através dos órgãos representativos da população, democraticamente eleitos. Verificamos, ademais, que o processo inicia-se com o impulso dado pelas assembleias de freguesia interessadas em promover a alteração, sendo que, nos termos do artigo 10º, número 1, alíneas A e B, dessa mesma lei, podem apresentar propostas nesse sentido: A. 1/3 dos membros do órgão deliberativo da freguesia ou de cada uma das freguesias em causa. B. Um número de cidadãos eleitores inscritos no recenseamento eleitoral da freguesia de origem, nos termos da linha C do artigo 12 da Lei nº 75/2013. Seguidamente à apresentação de proposta, é solicitado o parecer obrigatório da Junta de Freguesia ou das Juntas de Freguesia em causa e, posteriormente, é votada a proposta em sede da Assembleia de Freguesia, tal como nos indica o artigo 11 da mesma lei. Só depois disto tudo é que a proposta sobe à Assembleia Municipal para ser apreciada, carecendo igualmente de um parecer da Câmara Municipal de Abrantes, neste caso.
Finalmente, a proposta, se aprovada em sede de Assembleia Municipal, ainda tem de subir à Assembleia da República. Vejam-se, outro sim, os artigos 12 e 13 da mesma lei. Na prática, o que aqui se está a pedir, mesmo com boas intenções, não se duvida, é que subvertamos o processo de criação, modificação e extensão de freguesias. Está-se a pedir que o impulso venha do meio para a base, ao invés de vir da base para o meio e, em subsequência, do meio para o topo, que é a Assembleia da República. Está-se a pedir, portanto, que geremos instabilidade política, jurídica e institucional, instabilidade que até poderia, em tese, comportar justificações ponderosas, mas que não deixa de ser uma instabilidade que ninguém, com competência para esse efeito, solicitou. E instabilidade por instabilidade, ao PSD não interessa. Por tudo isto, o Grupo Municipal do PPD, PSD, Partido Social Democrata, na Assembleia Municipal de Abrantes, esclarece que votará contra a proposta de deliberação apresentada pelo Movimento Alternativa.com e denominada Procedimento Especial Simplificado e Transitório para a Correção, Agregação de Freguesias. Não duvidamos, mais uma vez, das boas intenções. Achamos é que não há justificação para esta proposta neste momento. Obrigado. Está bem. Quem mais deseja intervir? Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Lourenço. Boa tarde a todas e a todos. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, restantes membros da mesa, Sr. Presidente da Câmara Municipal, senhoras e senhores vereadores, estimados colegas, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores Presidentes e Presidentes das Juntas, restantes funcionários das câmaras municipais, da Câmara Municipal, Comunicação Social e restantes pessoas que nos ouvem. Bom, em princípio e por princípio, tudo aquilo que é uma recomendação acaba por ser sempre uma coisa boa e, portanto, naturalmente, como o Sr. Deputado João Fernandes acabou por dizer, nada nos move também, bancada do Partido Socialista, quanto às boas recomendações, desde que elas correspondam a boas práticas. Agora, quando se recomenda alguma coisa, com toda a sinceridade, tem que se dizer a quem é que se recomenda e o que é que se recomenda. E, portanto, aquilo que existe aqui é uma recomendação absolutamente vaga, que, efetivamente, quem não sabe, quem não for apreciar em que é que consiste este procedimento especial, acaba por não perceber se isto é dirigido às 5 uniões de freguesias, se é dirigido a uma delas, se é a 2, se é a 3, porque, na verdade, com toda a sinceridade, eu não serei propriamente o exemplo daquele cidadão que passa todos os dias no Conselho de Abrantes, mas caso cá todas as semanas, com toda a certeza. E, portanto, as manifestações de insatisfação que de alguma forma possam existir nas populações acabam por ser visíveis e elas são transmitidas, na esmagadora maioria das situações, aos presidentes de junta. E não me parece, pelo menos das vezes que tenho falado com os presidentes das uniões de freguesia, que tenham eles alguma vez manifestado essa preocupação, quer aqui em sede da Assembleia Municipal, quer ao Executivo, com quem tenho também a oportunidade de ir falando, sobre a vontade das populações. Trata-se, na verdade, de um procedimento excepcional. E o procedimento excepcional deve ser tratado como excepcional que é. E, na verdade, a lei o que diz é que tem que haver um erro manifesto. E a recomendação que os senhores apresentam, com todo o respeito e com toda a legitimidade, não diz qual é que é o erro manifesto. Não há erro manifesto, nem há erro excepcional. E muito menos é evidenciado se existe algum prejuízo para as populações. E, portanto, eu, com toda a sinceridade, aquilo que discutimos em sede de bancada do Partido Socialista, por princípio não temos nada em votar as recomendações. Os senhores terão é que fazer, com toda a certeza, o favor de remodelar a vossa recomendação. Por outro lado, não me parece também que seja a Assembleia Municipal, pelo menos enquanto deputado municipal não me sinto confortável nesse papel, de ter que recomendar a outro órgão deliberativo o que é que ele há de efetivamente fazer. Seria o que mais faltava que uma Assembleia Municipal fosse dizer a uma Assembleia de Freguesia o que é que deve e o que é que não deve fazer. Como o Sr. Deputado João Fernandes referiu muito bem, nós estamos a inverter a pirâmide e as pirâmides não são para inverter, dão sempre muito maus resultados. E, portanto, com toda a sinceridade, ainda me preocupa outra coisa. Há uma recomendação, imagine-se, pasme-se, eu fiquei pasmado, eu não acreditei no que estava a ler, uma recomendação aos serviços municipais no sentido de responderem às solicitações que lhe forem dirigidas. Como se alguma vez, pelo menos eu não tenho conhecimento, os senhores farão o favor de me esclarecer, se assim o entenderem, é a gentileza que vos peço de me esclarecer, se alguma vez no município de Abrantes, alguma freguesia pediu algum esclarecimento aos serviços municipais e não tenha recebido qualquer esclarecimento.
Porque se isso aconteceu é grave, e então é sinal que tem que vir aqui à Assembleia para ser discutido e teremos que apertar nessa altura com o Sr. Presidente da Câmara para verificar o que é que se está efetivamente a fazer. Agora, recomendar aquilo que é efetivamente natural seria a mesma coisa que se calhar recomendar a Sua Santidade, o Papa, que orasse pela paz no mundo. Seria rigorosamente a mesma coisa. E, portanto, é de ver também que, na verdade, o município de Abrantes tem, imagine-se só, um gabinete de apoio às freguesias. E todos os dias eu tive o cuidado de perguntar, curiosamente, a uma das pessoas que está efetivamente nesse gabinete, tive o cuidado exatamente de perguntar se na verdade eram ou não eram solicitadas, dirigidas questões pelas freguesias. E aquilo que me foi transmitido, perguntei também a presidentes de junta, nomeadamente ao presidente da junta da minha freguesia, de Mouriscas, ele não levará a mal que eu desvendo aqui esta subtileza, e na verdade elas utilizam o gabinete de apoio às freguesias da Câmara porque é exatamente essa a tarefa dele, esclarecer as juntas. E portanto nunca chegou lá nenhuma preocupação, nenhum prejuízo para as populações pelo facto de ter havido uma agregação das freguesias. É estranho que em 2022, uma coisa que foi feita em 2013 venha a ser refletida em 2022. Os senhores dirão que agora é que saiu a lei, no final do ano passado. Bom, mas as leis muitas vezes são exatamente o reflexo das preocupações das populações. E, portanto, se esta lei saiu, na verdade, ao Governo alguma preocupação chegou à Assembleia relacionada com as populações, mas não foi seguramente do Conselho de Abrantes. Não foi daqui que foram dizer isto foi tudo mal feito, esta agregação tem que ser desagregada porque isto efetivamente não faz sentido nenhum. E, portanto, naturalmente, a bancada do Partido Socialista estará disponível para votar a recomendação com toda a delicadeza que ela efetivamente merece, com todo o respeito que me merecem, quer os senhores deputados, quer a própria proposta, mas no sentido de que a recomendação terá que ser não às Assembleias de Freguesia, porque a Assembleia Municipal não tem sequer competência para isso, quando muitos, se os senhores quiserem ponderar, uma recomendação ao Sr. Presidente da Câmara para que pondere junto dos presidentes das 5 uniões de freguesia, se na verdade existe ou não existe algum erro grave, excepcional, que tenha ocorrido na área geográfica dessas uniões, para que possam então depois ser esclarecidos pelo Gabinete de Apoio às freguesias da Câmara Municipal de Abrantes nesse sentido. Se assim não for, com toda a sinceridade, aquilo que me parece, e não colocarei também naturalmente os meus colegas de bancada nesta situação, aquilo que nos parece é que uma proposta como esta, com todo o respeito que volto a referir, isto nunca tem nada de pessoal, portanto os senhores não o conhecem há muito tempo, mas aquilo que me vai caracterizando ao longo dos 60 anos de vida é dizer as coisas com frontalidade, com educação e com elevação. E portanto isto não é nada de pessoal, isto é exclusivamente só contra a proposta. Eu não me sinto confortável, não sinto confortável para recomendar à bancada do Partido Socialista que vote uma coisa que não tem pés para andar. Não é um órgão deliberativo que vai recomendar a outro órgão deliberativo o que é que tem que fazer, é exatamente o inverso, e por outro lado, não é naturalmente o sentido da proposta recomendar aos serviços municipais como se eles não tivessem essas funções no âmbito do seu dia-a-dia, do desempenho das suas funções. Portanto, quando muito será recomendar outro tipo de coisa, os senhores pensarão qual é que será a melhor solução, na certeza, porém, que uma proposta com este teor, exatamente como ela está formulada, se for reformulada, volto a referir, poderá ser votada favoravelmente. Nestas condições, não me parece que tenha efetivamente condições para merecer acolhimento. Muito obrigado e até já. Tem a palavra que pediu o Sr. Deputado Rafael Nascimento. Uma explicação. Está em vermelho, mas se observar do tempo utilizado, nós já estamos no ponto 11. E aquilo que está no nosso regimento é que a partir do ponto 8 há um acréscimo de tempo, no entanto tem um limite no conjunto. Daí que possa intervir, não estando a exceder aquilo que está convencionado. Faz favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradeço as palavras simpáticas do ponto de vista da intenção. Fico um pouco surpreendido com as questões de formulação, noutras recomendações ou noutras propostas de deliberação, noutros momentos. Eu também identifiquei algumas formulações não muito perfeitas,
mas eu respeito aquilo que disseram. A questão de fundo são duas questões. A primeira é se nós, deputados municipais, portanto, representantes do povo, ao nível municipal, se nós estamos satisfeitos ou não com aquilo que foi feito em 2013. O Movimento Alternativa considera, e por várias vezes o referiu em comunicados, portanto, não é nova esta nossa preocupação com a reorganização das freguesias. Julgámos até que ela poderia ser levada avante antes das eleições autárquicas, mas todos sabemos, penso eu, porque é que se atrasou e finalmente, quando o decreto foi aprovado, trouxemos a questão. Não queremos puxar a nós o monopólio dessa questão, achamos que deve ser algo que deve ser o mais consensual possível, mas a questão de fundo é se estamos satisfeitos com aquilo que se passou em 2013, se achamos que o nosso território está bem organizado do ponto de vista administrativo, exatamente como eu disse na minha intervenção inicial no período antes da ordem do dia, para fazer face aos problemas que aí vêm, não é? E que já existem hoje. Sejam problemas demográficos, fiz referência a eles, seja outros que frequentemente nós ouvimos aqui referir, não é? Da extensão, da grande extensão de algumas freguesias, causa problemas disto e daquilo e daquilo outro. Portanto, se não estamos satisfeitos com a situação criada em 2013, o Parlamento deu-nos agora esta oportunidade de fazermos alguma coisa. Se achamos que não deve ser desta maneira, deve ser de outra maneira, muito bem, ficamos a aguardar pelas iniciativas. O importante para nós é que se identifique se há algum problema ou não e, se houver, que o enfrentemos. É tão simples quanto isso. Portanto, não queremos estar com todos, não queremos puxar a nós, digamos, sozinhos e tornar isto uma bandeira política, que não é o caso. Tem a palavra o Sr. Deputado Municipal, Presidente da Junta da União de Freguesias de Abrantes Alfarrego. Muito obrigado, Sr. Presidente. A mim irão-me ouvir falar desta matéria em sede própria, que é na minha freguesia de Abrantes e Alfarrede, e se alguém tiver alguma dúvida, enquanto às uniões de freguesia, todos têm o meu número de telefone e poderão obter a minha opinião, que é minha, não é representativa, não me sinto legitimado em dar uma opinião pelas 18.400 pessoas que a freguesia de Abrantes tem. Seu tempo, a minha freguesia e os meus fregueses saberão qual é que é a posição tanto do Executivo como do próprio Presidente de Junta. Mas aqui a situação que iria colocar, depois da intervenção do meu colega de bancada, do Paulo, era perceber efetivamente, porque acabei por não perceber e não vou analisar a proposta porque prometi para mim mesmo que não a analisava, essa alternativa muda ou não muda sobre a sugestão da bancada do Partido Socialista, porque não está aqui a boa-fé destas questões. Uma coisa nós temos, tal e qual como o PSD, que vem aqui demonstrar, não dizendo que as outras não têm, nós temos responsabilidade. Nós não queremos fazer soundbites, não queremos fazer títulos para a comunicação social. Isto é um ato de responsabilidade. Foi pedido perante as circunstâncias que foram elencadas, tanto pelo Sr. Deputado, meu camarada de bancada, como pelo Sr. Deputado João Fernandes, 2 ou 3 situações até do percurso que o processo tem que percorrer. A pergunta, volto a fazer, porque não entendi o Sr. Deputado Gabriel, o Sr. Deputado Rafael, peço desculpa, aqui disse se opta ou não opta, ou se muda ou não muda a recomendação, para depois a bancada do Partido Socialista definir a sua posição, como o meu colega e camarada aqui o disse. Por isso, aqui temos que ser muito pragmáticos. A coisa pior que possamos fazer, e nesta casa não o podemos fazer, é discursos redondos. E isto é uma matéria muito sensível. E aqui é a pergunta que deixo ao Sr. Deputado, é se acata ou não as sugestões da bancada do Partido Socialista na mudança da recomendação, para nós podermos definir o nosso sentido de voto. E outra coisa, para fechar. Há pouco o Sr. Presidente pediu, a bancada do Partido Socialista sempre o fez, que é o que é recomendação e o que é moção é moção. Acho que já é tempo, temos toda a experiência necessária, o que é uma moção e o que é uma recomendação. Há muitos anos que aqui andamos e não vale a pena insistirmos, porque deliberações são todos os pontos que vêm à Assembleia Municipal.
Isso é também deixar... Eu não me sinto confortável quando é o Sr. Presidente da Assembleia batizar as propostas de outras forças políticas. Nem a própria Movimento Alternativo achará isso bom. Por qualquer dia vai batizá-la com um nome que eles não queriam dar. Por isso também é importante, porque estas questões são questões importantes. Força. Muito obrigado. Tendo em conta as considerações que eu acabei de fazer agora, nós estamos disponíveis para reformular a proposta. Tem a palavra o Sr. Deputado Moreno Bastos. Congratulo-me com a posição do Alternativa.com de reformular a proposta, e podia não vir falar, uma vez que houve essa posição, mas acho que devo manter aquilo que tinha pensado. Eu acho que este processo das autarquias, das uniões, das freguesias, foi feito de uma forma de cima para baixo e poderá nem tudo estar bem feito. No entanto, no que diz respeito a Abrantes, eu apenas senti num local ou dois uma outra pessoa que disse que com a nova lei estava agora aqui a oportunidade de reverter as coisas. E temos inclusivamente nas nossas listas uma pessoa que defende a reposição de uma determinada freguesia. Nós não somos contra isso e apoiaremos todos esses nossos elementos e todas as populações que o queiram fazer. Agora, não pode emanar daqui, nem de nenhum grupo dos nossos, essa iniciativa. Isso tem que vir de base, tem que vir da população que se sente mal nessa freguesia, que diz aos seus autarcas e à sua Assembleia de Freguesia que não quer manter-se naquela freguesia, que quer separar, e esses nossos autarcas tomarão as iniciativas, depois junto da Câmara, depois por toda a hierarquia que daí vem, a fazer esse processo. E nós apoiaremos sempre esse processo. Se há uma população que legitimamente manifesta esse interesse, nós só temos que apoiar essa população. Agora, os nossos órgãos estar aqui, mais uma vez de cima para baixo, a dizer, a levantar esta questão e a criar aqui, como é que eu lhe hei de chamar, uma instabilidade na população, a partir daqui dizer, meus senhores, está aqui agora, vamos a isto, acho que é estar a alarmar, é deixar estar as coisas como estão. Os nossos autarcas estão aqui dos vários partidos que representam, ouvirão as suas populações e se entenderem que aqui devem trazer essas instituições, nós cá estaremos para os apoiar. Tem a palavra o Sr. Presidente da Junta de Rio de Minhos. Relativamente ao assunto, só dar a minha opinião sobre aquilo que disse também há pouco o Moreno e os outros que passaram antes de mim. Olhar também, não é uma questão só, que eu discordo daquilo que disse há pouco, que tem partido de base, logicamente tem partido de população. O problema que temos nós, não só em Abrantes, mas também no país, é a nível de discutir o que é que nós queremos e olhar para o futuro, 2030, 2040 e 2050. Cabe também a nós, políticos, olhar e perceber que nem sempre a população está a pensar no dia da manhã, está sempre a pensar no dia de hoje. E é a sua capelinha. Cabe a nós, não é obrigar, é falar sobre e discutir sobre isso. Em todas as Assembleias de Freguesia, eu levo esse tema e já lá vão 5 ou 6 anos. Desde o momento que foram criados em 2013 as uniões, bem ou mal criados, para mim não é isso o mais importante. O importante é, daqui a 20 anos, o que é que nós vamos querer ver o nosso concelho. Quantos habitantes vai ter Rio de Minhos? Quantos habitantes vai ter o Recio? Quantos habitantes vai ter? Ou seja, que serviços vão estar disponíveis nessa altura? Médicos, escolas, etc. É isso que nos cabe a nós, despertar a população sobre esse conteúdo. Isso é que é importante. Não é importante para saber se é repor ou retirar. Interessa, penso eu, que seria bom nós todos iniciar esse processo, mais 1 ano, 2, 3, ou seja, estar preparados, pôr as pessoas a falar sobre isso e deixar as capelinhas e explicar às pessoas que este fundo, olhar para o Conselho daqui a 20 anos, como é que vamos querer ver o nosso Conselho. Porque temos agora esta ferramenta, não é para corrigir só, é para preparar o Conselho daqui a 20 anos. Essa é a visão que eu tenho dessa nova lei que saiu. Não é só para corrigir, é olhar para o Conselho daqui a 20 anos. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Lourenço.
Bem, isto, como é do conhecimento público, é um tema que para o PCP e para a LCD foi bastante crítico na altura com a União de Freguesias. Nós também sentimos que não há um desagrado neste momento relativamente às uniões que existem. A nós não nos tem chegado muita gente a querer iniciar. Sabemos que há pelo menos uma tentativa de prosseguir com uma desagregação de freguesias, não sei se vai para a frente se não. De qualquer maneira, quando preparámos a reunião também tivemos bastantes dúvidas relativamente ao documento apresentado. Uma vez que a alternativa vai reformular, aguardamos para depois tomar uma posição. Obrigado. Senhores deputados, ouvindo as vossas opiniões, tomando em devida conta todo o conceito também que das vossas intervenções se pode recolher, eu vejo apenas e só duas hipóteses relativamente ao que está em causa. Não vamos hoje fazer a reformulação do documento. Senão, se o fizermos, vamos fazer da construção da reformulação o motivo desta Assembleia Municipal. Não é isso que pode estar em causa. Que me desculpem, mas as duas intervenções, eu diria assim, até com o fundamento legal que observei, recomendam que seja pensado. Daí que, se for sujeito à votação por aquilo que nós já percebemos, é rejeitada a recomendação. A minha pergunta é, passamos à votação ou a bancada proponente retira a proposta? Eu já disse que retiramos para reformular. Ok. Pronto, então fica da discussão havida, dos esclarecimentos prestados, fica esta decisão de o grupo proponente. Ok.